Bom dia, amigos! Tudo bem com vocês? Nesse vídeo vamos trabalhar módulo 13, Sociologia, Política e Poder no Estado Moderno, né? E aí, pessoal? Se fala muito de política no nosso país, né? Que política não deve ser discutida, que política não tem certo nem errado, que política é coisa de ladrão, né? Mas afinal de contas, o que é a política, o que é o Estado, como a sociologia pensa, né, esses conceitos que parecem ser muito complexos, mas na verdade são bem simples, diga-se de passagem. Vamos observar um pouco da história da ideia da política, desse conceito. Política é uma expressão que surge na Grécia Antiga, né? Vários filósofos como Sócrates, Platão, Aristóteles, eles trabalhavam esse conceito, né? Aristóteles, inclusive, chegou a afirmar que o ser humano é um ser político por natureza. Mas o que isso quer dizer? Por que a política faz parte da natureza? Política é a capacidade que nós temos como seres humanos de solucionar os nossos problemas, né, com outras pessoas, ou seja, os problemas que nós temos dentro de uma determinada sociedade, a partir do debate da contraposição das ideias, né? Então nós somos seres políticos, fazemos política todos os dias, não necessariamente precisa estar dentro do Estado, né? Ser um deputado, um governador, um senador para exercer a política. A política, ela está no nosso dia a dia. Você faz política, né? Quando você quer ir a uma festa e sua mãe, você sabe que existe uma possibilidade grande da sua mãe não deixar, você vai negociar com ela. Você vai lavar a louça, você vai colocar o lixo para fora, você vai fazer todos os seus deveres, né? Você vai puxar aquele saco básico para fazer com que a sua mãe, né, se convença que você merece ir na festa. Isso é política, você está negociando, né? Você está oferecendo meios para que ela se convença de que você pode ir naquele determinado espaço, né? Enfim, então essas noções elas estão presentes no nosso dia a dia, independentemente se nós temos filósofos, né, que pensam isso, que tornam a política um conceito. A política por si só ela existe, tá? Mas as reflexões sobre a política, obviamente, elas começaram a surgir na Grécia Antiga durante o período onde as polis, né, as cidades-estados gregas estavam se formando. Na modernidade, as noções de política elas estão muito associadas às noções do Estado, de Estado, né? O que é Estado? Tá? Estado pode ser, por exemplo, um território delimitado por fronteiras? Sim, né? Mas vamos pegar a definição do Max Weber, que é um sociólogo do século XIX, portanto da modernidade, né? Que define muito bem essa noção do que é o Estado. Estado é o fruto das relações políticas, né, dos entes, das pessoas que compõem uma sociedade. Então, o Estado ele tem o poder de controlar a violência, fazer o uso da violência caso necessário, para regular e combater os conflitos dentro dessa sociedade. Então, o Estado ele é um ente regulador, controlador, né? Porque a vida em sociedade ela leva o ser humano a uma condição de conflito. Isso é óbvio, né? Isso faz parte da existência humana, tá? Então, o Estado ele existe justamente para estabelecer normas, regras, parâmetros daquilo que pode se esperar de um determinado comportamento ou não, tá? Então, basicamente aqui definimos, né, a política, a ideia de política, que é justamente essa capacidade, né, de buscar uma solução para os nossos problemas através do debate, e do Estado, que é uma entidade criada a partir, né, da permissão dos entes que compõem uma determinada sociedade, e essa entidade ela possui o poder de regular os conflitos caso eles aconteçam. Então, a definição muito simples, clássica desses dois conceitos, tá? Nessa perspectiva, na modernidade, surge um campo da ciência, né, da sociologia, que estuda a política e o Estado, né, as suas relações, que é justamente a ciência política. Né? Então, a ciência política ela não estuda somente a política em si, mas como as pessoas se organizam em torno da política e como os Estados são estruturados ao longo do tempo. E aqui nós vamos analisar a reflexão de cientistas políticos, né, de sociólogos que se dedicaram ao estudo da política e do Estado,
em diferentes perspectivas. O primeiro que nós vamos observar é o Foucault com a sua microfísica do poder, né? Quando a gente olha para o Estado, a gente tem uma tendência para as relações políticas, de uma forma geral, não só do Estado, mas nós temos uma tendência a imaginar que a política e o controle está em esferas maiores. É o que o Foucault chama de macropolítica, né? Que a política, a verdadeira política é aquela que está ali sendo feita pelos políticos profissionais, no Congresso, no Senado, na Presidência da República, assim por diante. Mas nem sempre é assim, né? Nós temos a micropolítica e talvez essa micropolítica ela seja mais importante do que a macropolítica. Por quê? Porque essa micropolítica ela age de uma forma muito mais intensa, muito mais poderosa do que a gente tem a capacidade de perceber, né? Vamos exemplificar isso, tentar entender isso na prática, tá? Pense as sociedades modernas, né? Elas apresentam uma nova forma de organização de poder, né? O poder ele está em toda parte, ele engloba tudo, né? Está em todos os lugares. Nesse modelo de organização social, não é só no mundo político do Estado, né? Da macropolítica, do macropoder, que as relações políticas se estabelecem, tá? Nós temos outras formas menores para que a gente possa entender essa fragmentação. O que eu estou querendo, e que o Foucault está querendo explicar, não é eu, não, o Foucault está querendo explicar para vocês, é que o Estado, por exemplo, não está na sua casa nesse momento. Nós estamos vivendo um momento de pandemia. O Conselho de Educação, por exemplo, dá a possibilidade de a gente manter as aulas, né, via videoconferência aqui, via internet. Então o Estado regula, o Estado cria formas da gente poder fazer isso, mas o Estado não está aí na sua casa nesse momento para te obrigar a assistir às aulas, né? Não está aí. O Estado não está presente todo o tempo. A gente tem uma ideia que ele esteja, mas ele não está, né? Quem está aí nesse momento, talvez sua mãe, seu pai, o irmão mais velho, esse cara exerce sobre você uma microfísica de poder, né? Um micropoder, porque ele que vai te obrigar a assistir a aula. Não é o Estado, não é a lei da Secretaria de Educação que fez a portaria, que possibilitou você ter a educação à distância. Não, né? Então, o que o Foucault está dizendo é que em determinadas realidades da nossa vida cotidiana, a gente acha que o Estado está presente, mas na verdade ele não está. Existem outras formas de controle de repressão muito mais eficientes, né? Muito mais sutis, que são muito mais concretas, né? E presentes na nossa vida. Então, um exemplo, né, que a gente está vivendo aí nesse mundo contemporâneo, da pandemia, mostra justamente como esse macropoder, né, essa macropolítica não está 24 horas presente na sua vida, da forma que a gente acha que ela está. Mas, na verdade, o que nós temos presente na nossa vida é justamente relações menores, né? Então, os micropoderes, eles se espalham, né, nas mais diversas instituições sociais. Eu tenho um micropoder sobre você, sou professor, você é meu aluno, né? Então, dentro dessa gama, né, dessa rede imensa de relações sociais que nós temos durante o nosso dia a dia, durante a nossa vida, nós cumprimos normas estabelecidas, às vezes nem pensamos por que estamos cumprindo essas normas, e esse comportamento ele é condicionado por uma disciplina social. E essa disciplina social ela é imposta justamente através dessa microfísica do poder, né? Exemplo, o controle que os seus pais têm por você. O controle que o porteiro tem, né, na entrada da escola. Ele não vai te deixar entrar se você não tiver uniforme, por exemplo. Ele está exercendo uma força sobre você. Os enfermeiros, né, sobre o paciente. O professor sobre o aluno. E assim por diante, né? Então você percebe que existem várias relações fragmentadas, hierárquicas, né, de poder entre as pessoas que vão muito além do que o universo da política do Estado embarca, né, engloba, abraça, né? Então é isso que o Foucault está trabalhando nas suas reflexões, tá? Para a gente poder avançar, vamos falar um pouquinho aqui da questão do Estado moderno,
do Estado que nós temos hoje, que regula a nossa vida em sociedade. Ele surge lá no século XVII. Até o século XVII não existia essa concepção de Estado moderno, né? E a função do Estado é justamente a ideia de controle social, né? De superação das desigualdades, intermediar os conflitos, tá? A primeira modalidade de Estado que nós temos, propriamente dita, é o Estado absolutista, no final, né, da Idade Média, início da Idade Moderna. A partir do momento que nós temos o desenvolvimento do capitalismo e da burguesia comercial, esse Estado ele passa a centralizar as decisões políticas e, por outro lado, apoiar as atividades econômicas, por isso que ele é um Estado que vai conseguir se estabelecer. Mas com o passar do tempo, né, esse modelo apresenta certas contradições. Um grande pensador no modelo de Estado absolutista, que é o primeiro modelo de Estado que nós temos na modernidade, é o Thomas Hobbes, né? Ele acreditava que existia a necessidade de você ter um Estado vigilante, um Estado repressor, porque o ser humano em seu estado natural ele tende à barbárie, à perversidade. Nós somos o lobo do próprio homem, né? O homem é o lobo do próprio homem. Ou seja, sem leis, sem Estado, viraria um caos. Você podia fazer o que você quiser, né? Então, esse modelo de Estado controlador, das leis, da repressão, da ordem, é um Estado que vem com Hobbes no absolutismo, né? Nesse período do século XVI e XVII. Lá no século XVIII, nós temos a consolidação do Estado liberal, burguês. É o Estado que nós temos hoje, né? Um Estado que foi criado para garantir os interesses da burguesia, né? A livre concorrência, a economia de mercado e a ideia da substituição do direito divino dos reis pela teoria do Estado de Direito. O que é o Estado de Direito? Quando a gente analisa as características do Estado de Direito, você mata essa charada, né? Esse modelo de Estado de Direito é onde você tem a participação dos cidadãos nas decisões políticas, seja através do voto ou de outra forma, né? Tripartição do poder, executivo, judiciário e legislativo, isonomia do cidadão perante a lei, ou seja, todos os cidadãos são iguais perante a lei, Estado laico, o Estado não tem religião, né, oficial, e a inviolabilidade da propriedade privada. Então aqui nós temos os princípios básicos que norteiam a formação do Estado liberal, o Estado democrático de direito, que é o modelo de Estado que nós temos hoje, atua no mundo inteiro, praticamente no mundo ocidental inteiro, né? E que apresenta todas essas características aqui próprias, né, desse modelo de Estado, tá? No início, esse modelo de Estado ele focou muito na questão do desenvolvimento econômico, né? Mas isso teve um custo humano altíssimo. Então, a burguesia ela explorou muito a classe trabalhadora, né? Não havia legislação trabalhista, não havia nada que pudesse proteger a classe trabalhadora dessa exploração. Isso provocou fraturas e revoluções e revoltas, como a Revolução Russa de 1917, né? Que colocou em xeque se esse Estado realmente representa a todos dentro de uma sociedade. Nós vimos aqui as características do Estado liberal democrático, né? Igualdade perante a lei, isonomia do cidadão. Será que realmente essa isonomia existe? A gente sabe que na prática não, né? Quem tem dinheiro paga um bom advogado, tem uma lei, né, um funcionamento da lei de uma forma, e quem não tem vai ter um outro funcionamento da lei. Então a gente sabe que na verdade é teórico, né? Busca se aproximar desses princípios, mas vai alcançar esses princípios? Provavelmente não. Então, quando você tem esse momento de conflito, onde a burguesia busca explorar cada vez mais as classes trabalhadoras, essas diferenças elas se tornam cada vez mais visíveis. E a classe trabalhadora vai romper, né? Buscar romper com isso. Para solucionar esse problema, foi criado, né, no século XX o que a gente chama de welfare state, ou estado de bem-estar social. Essa ideia ela foi construída nas reflexões de um economista inglês chamado John Maynard Keynes, né? Ele sugeriu a montagem de um Estado capitalista, né? Mas um Estado onde, através dos impostos pagos pela burguesia, o Estado montasse um aparato que oferecesse às camadas menos favorecidas uma situação melhor de vida, né? Então aqui surgem os primeiros sistemas públicos universais de saúde, sistemas públicos de educação, previdência social. São coisas que foram criadas, que fazem parte dos estados democráticos hoje do mundo ocidental, justamente com o intuito de oferecer uma melhor condição de vida para a classe trabalhadora
e diminuir esses conflitos. Resolver os conflitos? Não, eles existem, né? As desigualdades também, mas é uma forma de atenuar tudo isso. Beleza, pessoal? Então, a gente encerra esse módulo por aqui. Até mais.